Bom dia, professor. Bom dia, colegas. Queria dizer primeiro que eu queria estar aí presencialmente, professor, mas não deu. Da próxima, quem sabe eu faço essa disciplina presencial outra vez. O tema do meu texto é docência universitária, tecnologias móveis e inteligência artificial. É o tema da minha tese, né? São os primeiros resultados preliminares de pesquisa. Eu cheguei a fazer alguns comentários durante as aulas, né? Que a tese é complementação do estudo da dissertação, que já focava nesse aluno, que eu chamei de aluno tecnológico, com o olhar da relação dele, a tecnologia e o professor. E foi uma pesquisa documental. E agora, na tese, eu estou indo em campo, né? Então, esses primeiros resultados têm a ver com a parte de análise documental da pesquisa, que é o que a gente tem apresentado. Então, ele traz uma introdução breve, os objetivos, a metodologia, alguns resultados preliminares e as considerações finais com as referências. Então, para falar um pouco do referencial teórico, a gente se baseia principalmente no referencial teórico sobre formação de professores, e aí eu estou focando o estudo da Bernadette Gatti com as autoras, que é um estudo longitudinal, né, vem desde 2009, 2011, 2019, sobre o perfil da formação de professores no Brasil. Então, para a gente trazer esse histórico da formação, o que veio acontecendo pelos olhares de pesquisa delas, que é uma pesquisa nacional, né, traz uma fundamentação teórica nos dados do censo, nos dados empíricos que elas coletaram. Então, é um dos estudos mais longevos, né, sobre a formação dos professores, que considera essa análise documental. E, além do referencial sobre formação de professores, o referencial de análise crítica do discurso, que é da Raquel Bugar Barreto, que é para pensar nesse contexto, como diria Bakhtin, né, um contexto situacional, parcial, né, através de uma lente teórica, como disse o nosso professor aí várias vezes na aula, e pensando como que a gente pode trazer um pouco disso para uma análise crítica do discurso, mas também um discurso propositivo, a partir do José Armando Valente, da Maria Biancini de Almeida, que trazem que, apesar de todos os problemas, as dificuldades, isso é possível trazer alguns avanços na prática, né? E a reflexão que a gente faz também a partir da Lopes e Furcotter, que é sobre a tecnologia que vem sendo alvo de discussão já há pelo menos 20 ou 30 anos, né? Tem na literatura, talvez antes disso, mas que sempre é no viés de substituição, como a Raquel Goulart Barreto fala, ou é proibido ou é restrito. A exemplo da lei de celulares, né, o ano passado, que proíbe os celulares nas escolas. Então, é mais ou menos aquele discurso de que eu não tenho um uso pedagógico definido, eu não tenho uma intencionalidade, então eu vou tirar para que isso melhore a aprendizagem ou faça algum sentido dentro desse contexto. Então, pensando em tudo isso, né, o objetivo geral da pesquisa é, primeiro, compreender como ocorre essa apropriação crítica do uso de tecnologia dos professores da UFG, que o foco é nas licenciaturas da UFG, o foco é nas licenciaturas porque estuda a formação de professores e também porque, através disso, você já estuda a educação básica, porque esses profissionais vão atuar na educação básica. E dos objetivos específicos, alguns passos, né? Então, analisar os documentos oficiais, os projetos pedagógicos de cursos, que é o material desse trabalho, depois mapear a infraestrutura tecnológica, coletar os dados dos docentes, né, a percepção deles sobre essa relação, e a partir disso, desse conjunto todo, extrair possíveis caminhos para ampliar essa apropriação crítica da integração do uso de tecnologias. E aí uma questão preliminar de pesquisa é isso, essa presença de tecnologias digitais nos documentos implica nessa integração delas na sala de aula? Então, foi a pergunta que norteou essa primeira parte, né? Então, uma representação da articulação do método, o método é o hipotético dedutivo, então eu trabalho com algumas hipóteses, trabalhando que essas hipóteses, se confirmadas, tenham as consequências lógicas, mas como eu uso Popper, né, que é descrito pela Marconi e Lakatos na obra delas, isso é um ciclo, né? Então, à medida que eu vou confirmando as hipóteses, vai surgindo novos problemas, e eles vão se renovando nesse movimento dialético de questionamento. Desse caso preliminar é a presença dos elementos de tecnologia digitais associado a uma infraestrutura tecnológica insuficiente ou inadequada, junta ou provoca no docente, né, uma dificuldade de integração e, logicamente, a apropriação crítica das tecnologias digitais em sala de aula será mínima ou inexistente.
Então, quanto mais hipóteses se confirmarem dentro desse viés, né, digamos assim, menor será o índice de apropriação crítica. Então, é mais ou menos do que eu trabalho como ponto de partida. Dos documentos oficiais vigentes, que é o nosso objeto de pesquisa, né, nós temos a Política de Educação Digital, que foi implantada em 2023, as Diretrizes Curriculares Nacionais, que é para os institutos federais, e a Resolução 4 de 2024, que é específica para a formação de professores, é conhecida como BNC Formação. Então, todos esses documentos falam sobre tecnologias digitais em sala de aula, a integração, né? Aqui tem todos os incisos que falam sobre isso especificamente, né? E como resultados preliminares, nós temos que nos documentos da UFG, das licenciaturas, são 21 documentos, sendo o mais antigo de música, dos cursos de música, e o mais recente do curso de letras, português e letras libras. 95% deles, 20 documentos, contemplam o uso de tecnologias para o ensino em alguma medida. Apenas um documento, que é o do curso de psicologia, não contempla nada de tecnologias digitais. Então, apesar de que eu utilizei pesquisa por palavra, lendo todos os documentos, nada associado ao uso de metodologias de tecnologia, seja dispositivos, metodologias, qualquer tipo de análise não foi encontrada nesse PPC. Nos outros demais, em alguma medida, sempre tem, seja na bibliografia, na ementa, em algum local, todos têm, em algum ponto, né? Então, quais os PPCs que mais têm elementos que favorecem esse uso de tecnologia? É o PPC do curso de dança, do curso de educação intercultural e do curso de ciências sociais. Desses documentos, nenhum PPC, mesmo os aprovados após 2022, que foi a época que popularizou, né, digamos assim, o ChatGPT ou a IA, não tem referência nenhuma à inteligência artificial ou a ChatGPT. Nem termos também como smartphone, celular, tecnologia móvel, nenhum documento também foi encontrado. A maioria se conteve ali dentro dos dispositivos comuns, como computadores, notebooks, tablets, ou tecnologias de várias formas, tecnologias digitais, TIC, TDIC, todas as variações possíveis de tecnologias, inclusive nos laboratórios, né? Como considerações finais, a pesquisa está em andamento, então esse é o primeiro objetivo específico, né, ali abordado. As próximas etapas será o mapeamento da infraestrutura tecnológica à disposição dos docentes desses cursos, depois a coleta de percepções dele, ainda está na fase de submissão ao CEP, né? Depois desse conjunto, apontar alguns caminhos para ampliar essa apropriação crítica. E, por último, a conclusão dessa etapa é que a previsão desse uso de tecnologias digitais dos documentos, ela pode favorecer a apropriação crítica, mas não assegura que isso aconteça na prática, que é a correlação que nós vamos fazer com a continuação da pesquisa. E aí, essas referências, né? Obrigada, e está aqui o contato. Cíntia, você podia voltar rapidinho no teu modelo lá? Tá, temos... No método, né? Peraí. Esse aqui? Esse aí. Deu a impressão, à medida que você estava falando, que existe uma certa relação causal entre aqueles três elementos que aparecem no meio ali: a presença de elementos, a insuficiência, a infraestrutura inadequada e a percepção do docente. Se houver causalidade entre eles, talvez valha a pena ter algumas setinhas entre eles também. Então, eventualmente, revise isso aí para deixar o teu modelo indicando todos os fluxos. Não sei se é o caso. Professor, eu pensei nisso, mas aí eu pensei que talvez eu não consiga comprovar que na prática que elas existam. Por isso que eu não coloquei as setinhas. Entendi. Bom, é uma questão para você analisar com mais calma, né? Mas tá bom. Ninguém conhece o teu trabalho melhor que você mesma, né? Mas enquanto você estava falando, inclusive, as palavras que você usou já demonstravam que você... Uma correlação, né? Assume que existe uma causalidade. Talvez você tenha que testar se essa causalidade existe ou não, né? Talvez uma setinha só para um lado, né? Não dos dois lados, alguma coisa assim. Tá. Seria uma setinha para um lado só, da mesma forma como todas as outras setas tuas que indicam um certo fluxo, né? Entendi. Tá. Legal? Obrigado, Cíntia.